Olá, Beleza. pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à oficina de psicanálise criativa. Eu sou o Daniel e hoje o nosso convidado especial é o Cláudio Akimoto, que é membro do Instituto Vox de Psicanálise aqui em São Paulo, psicanalista e doutor pelo Instituto de Psicologia da USP. Ele vai nos contemplar com o tema O Potencial Iatrogênico da Psicanálise, que é derivado do seu mestrado e talvez do seu doutorado também, pelo que eu entendi, né, Cláudio? Lá na Hum, USP, no Instituto de Psicologia da USP. Então, queria dar boas-vindas ao Cláudio, aos demais participantes aqui da oficina de psicanálise criativa, e já passar a palavra para o Cláudio, que vai fazer uma exposição sobre o pensamento dele, a pesquisa dele sobre esse assunto, e depois a gente vai abrir para o debate. Então, Cláudio, a palavra está com você. beleza. Obrigado, Daniel. Bom, primeiro, queria agradecer, né, o César, que foi quem me contactou, me convidou para estar aqui hoje com vocês. Agradecer você, né, Daniel, pela acolhida e por manter esse espaço aqui de discussão e coordenar tudo isso, que sei que deve dar trabalho. E também cada um de vocês por estar aqui presente hoje para a gente poder ter essa conversa, né? Acho que semana passada a gente se encontrou, conversou um pouquinho. Hoje eu vou tentar para retomar o assunto de uma maneira mais estruturada. Basicamente, eu vou pegar o conteúdo, né, do que eu consegui avançar durante o mestrado, né, como o Daniel falou, apresentar os principais pontos, tentar ligar com algumas questões atuais aí que têm acontecido, e depois a gente abre para conversar, né, vou tentar não me estender muito também, para a gente poder ter um tempo de troca. Então, vou entrar direto já no assunto, mas como ponto de partida, eu queria trazer assim duas citações do Lacan que eu privilegio, que eu destaco sobre essa questão da iatrogenia, sobre a questão do poder na clínica. Uma delas, bastante famosa, né, que está no texto da direção do tratamento e os princípios do seu poder, um texto sobre a questão do poder, que ele vai dizer que pretendemos demonstrar como a impotência em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. Citação interessante porque ele toca no tema do poder e faz uma articulação curiosa, né? Porque demonstrar que a impotência em sustentar autenticamente a prática reduz ao poder, né? A gente teria que mais ou menos ver o que é autenticidade e que tipo de potência é essa, né? Que está em jogo e o que seria uma impotência na sustentação da psicanálise, né? Como ele menciona aqui. Mas também uma ideia interessante dessa citação é de que o problema é quando a prática se reduz só a um exercício de poder, né? Mas não que existiria uma prática sem poder. O poder ele é inerente ao que a gente faz. Se o tratamento tem um poder de cura, ele vai ter também esse risco de ser reduzido a um abuso, né, de poder. Então, o poder faz parte da equação, que a gente não pode deixar ele virar só poder, né, virar só um exercício de violência. Então, essa é uma primeira citação. E a outra talvez menos conhecida, mas está no seminário 12, né? Como ele não é um dos seminários estabelecidos, né? Que tem publicado pela Zahar, às vezes o pessoal lê menos, né? Mas que foi que eu trabalhei no meu mestrado, principalmente, que Lacan vai dizer o seguinte, tá? Ele está falando dessa questão, né, dos erros dos psicanalistas, ou quando algo dá errado no tratamento, ele faz o seguinte comentário, né? Isto não é para nos enganarmos juntos com uma advertência sobre a responsabilidade na prática clínica. Vocês sabem bem que todo exercício de poder não é somente sujeito a um erro, mas ao acúmulo de engano de se acreditar benfeitor nesse seu erro. Então, duas coisas interessantes aí, né? De que dessa conversa, né, sobre erro, sobre heterogeneia, não é para ficar fazendo um aviso de responsabilidade, se comportem melhor, sejam mais certinhos, sejam mais legais, né? Para ficar dando liçãozinha de moral, não adianta nada, né? Não é essa a conversa, né? A gente está aqui para tentar formalizar os problemas e pensar eles. E a segunda parte da frase, que é bem interessante, né? Erros acontecem,
Não, o psicanalista está sempre envolvido com o fracasso, né? O fracasso é constitutivo da clínica, né? A questão é quando a gente entra nesse tipo de problema que é, estou fazendo besteira, não percebendo que estou fazendo besteira e ainda estou achando que estou arrasando, fazendo bem para o paciente, né? Essa montagem que é o que o Lacan vai se concentrar, né? Então, partindo dessas citações, algumas ideias aí que surgem, né? Uma primeira que eu gosto de privilegiar é de que, se vocês sabem quando já ouviram falar de juramento hipocrático, né? Que é aquele juramento, né, que o pessoal da área da saúde faz, né? Já no Hipócrates tem essa ideia, né? Primeira coisa que aparece no juramento hipocrático, o primeiro item ali é de que é o princípio de primum non nocere, né? Primeiro, não faça mal. Isso é um comando, assim, ético, né? Que de base deveria ser assumido por quem trabalha na saúde. Cara, na dúvida, não faz besteira. Primeiro é não fazer besteira. Primeiro é não piorar a vida da pessoa. Depois a gente vai ver se dá para ajudar, se dá para tratar, se dá para fazer alguma coisa para ela melhorar, né? Mas primeiro não fazer mal. E esse é realmente um princípio ético que me orienta bastante assim no trabalho, que às vezes é uma coisa que a gente esquece, né? De ficar, né? Como o Freud vai falar, o furor curande, né? A gente entra na fúria de querer resolver, de querer fazer o melhor, de querer fazer bem, né? E às vezes não pensa nas consequências das intervenções. Tem um exemplo um pouquinho tolo, né? Um pouquinho bobo que eu uso, né? Mas que eu acho que ele ilustra bem o problema, que é imagina que você vai no médico com uma unha encravada. Puta, a unha do dedão do pé tá encravada. Aí você chega lá, o cara fala, pô, isso daí é fácil de resolver. Tem um jeito aqui que resolve 100%. Aí o cara vai lá e corta seu dedão fora. Beleza, né? Resolveu seu encravado. Nunca mais você vai ter um encravado, né? Mas a que preço? E isso, quando a gente está falando de terapias e de tratamentos assim de saúde mental, isso é muito comum, né? É muito fácil você inventar uma técnica ali que você pensa que aquilo vai resolver um problema, né? Os coaches, né? Em uma tarde, se a gente reunir aqui, a gente inventa uma teoria de coach aí nova para resolver tal ou qual problema, né? Só que veja, o problema já está no fundamento ético, né? Você já está partindo da premissa que seu primeiro passo tem que ser resolver problemas. Justamente não, né? O primeiro passo é, cara, não faz besteira. Não vai foder a vida da pessoa. Depois a gente começa a pensar nas possibilidades de intervenção, né? Então, isso é um ponto de partida ético, né, que eu coloco. E aí eu queria, então, mostrar para vocês dois exemplos, ou dois casos, um mais antigo, um mais recente, que, que localizam um pouco esses problemas, né? Deixa eu achar aqui aqui, colocar som e vou compartilhar a tela, passar rapidinho o vídeo, né? Apareceu aí para vocês? Tá bom. Sim. Então, o primeiro aqui é esse do caso Síbil. Não sei se já ouviram falar, se conhecem esse caso, né? Mas é de... Eu vou mostrar um pouquinho do vídeo, né? Veja só o título, né? Síbil, a uma histérica brilhante. Their doubt. Dr. Wilbur, it's getting worse. Who does those drawings? You do. Essa é uma cena de um filme. Existe um filme desse caso clínico que chama Síbil. E até essa atriz até relativamente famosa, né? E que era uma paciente que ficou muito conhecida, né? Porque o caso dela foi divulgado por essa médica, Dr. Wilbur, e que era uma paciente de personalidades múltiplas. Ela chega no tratamento a princípio, né, com uma queixa mais genérica. Ao longo do tratamento se percebe que ela tinha dupla personalidade, e essa médica vai forçando ela no sentido de entrar em contato com essas outras personalidades. Quando acaba o tratamento, ela está com 14 personalidades, né? Ou seja, está com a psique totalmente fragmentada, né? E aí a médica escreve um livro, né? E, inclusive, é feito um filme, né? O caso é do final da década de 50 e 60, na verdade. O livro é de 73 e o filme é um pouquinho depois, né? Vou mostrar algumas cenas aí. Well, but you do them as other people. Do you understand?
You do them as other parts of yourself. No, I don't. We're still children. No, I don't. It's true. In 1970, Há outras partes dentro de você que ainda são crianças, né? Existe uma criança que ainda mora de você, ela tinha as personalidades, tinha nome para essas personalidades. millions of Americans watched Sybil, a TV movie based on a blockbuster book of the same name. É isso, de 76 o livro. Então, baseado no filme. Quer dizer, o filme baseado no livro, né? Aí tem alguns depoimentos aqui. Não sei porque ele não está traduzindo isso, mas automaticamente. Vamos ver se melhora isso. Multiple personalities. Sybil really personalities. Said to have 16 distinct 16 personalities, personalidades, Sybil ótimo. had a story that was emotional and terrifying. That's me. How did you figure out that you had this multiple personality disorder? Aí começa a ficar estranho, né? O livro vira um blockbuster, né? Ele estoura de venda, um dos livros mais vendidos da época. Aí começa a chamar a psiquiatra e a paciente para ir em programa de TV. Tipo, para ir na Tata Werneck, para ir no Danilo Gentili, para dar entrevista, ela vai lá. Aí ela faz toda aquela performance histérica sobre as personalidades dela, responde perguntas. So how did a rarely diagnosed psychological disorder turn into a cultural phenomenon? Sometimes the media is the brilliant hysteric in the mix, and that can be the problem. Então vocês veem esse lado, né, de que o cara vai falar, no fim a mídia faz parte do problema, não é só a médica, não é só a paciente, né, a maneira como isso entra na mídia, né, isso acho que a gente conversou da última vez, né, que lugares, né, o psicanalista vem ocupar na mídia hoje em dia, né, então tem um jogo aí que se monta. Stunned the public with a patient they called Eve. Personality. No, Ele vai contar um pouco a história aqui, né, da origem das personalidades múltiplas na década de 50. A Eve foi a primeira, né? Eve Blackman. Eve Black. no psychiatrist E seria tipo, uma cena que ela muda de personalidade diante de uma pergunta dele, né? Que, vejam, tudo coisas que, né, clássicas, né, das performances da histeria, né? in the United States in 1954 was unaware of this case. Including Dr. Cornelia Wilbur and a patient she was treating in the fall of 1954 named Shirley Mason, who would later become known as Sybil. At the time, Mason seemed to Pular um pouquinho aqui. patients with hypnotic. Então, isso é outro dado, né? Na verdade, era uma médica psiquiatra. Naquele esquema que a gente conversou, né? Ela usava conceitos da psicanálise, não era propriamente psicanalista, mas ela usava, por exemplo, conceito de recalque, conceito de trauma, né? Alguns conceitos assim básicos, e inclusive tornou-se hábito nessa época, vejam só, né, o tipo de aliança horrível, né? Você considerar que a pessoa tinha um trauma, que esse trauma era recalcado, e que então o trabalho da terapia tinha que ser acessar esse trauma recalcado, e que, inclusive, injetavam soro da verdade, né? Medicação para forçar o paciente a ter que falar a verdade e, assim, arrancar dele os traumas originários, o que tinha acontecido na infância. Então, essa é ela aplicando, né, pentapotato de sódio, né? Que seria esse soro da verdade, para, assim, arrancar a verdade dos pacientes, que ela usa, inclusive, isso com a Síbil. Like drugs. Something happened. Aí tem alguns relatos lá gravados em documentos e tudo, né? There was one named Mike. There was Vicky, and she had another one named Peggy Ann. And Wilbur Isso é tipo a árvore genealógica das múltiplas personalidades. Ela tinha a mãe, o filho, a tia, o primo. had a strong suspicion about what caused Mason's other selves. Dr. Wilbur Enfim, o caso se desenrola, né? E aquilo vira uma febre. Ela ainda... Please, Dr. Cornelia Wilbur. Olha o naipe da médica. A médica e a jornalista que ajudou a escrever o livro, né? A da direita é a jornalista, da esquerda é a médica. Então ela vai contando de como essa questão dos traumas escondidos, né? Isso chega no DSM, né? 300.14 o código, múltipla personalidade, né? E que depois de um tempo, né, surge um contra-livro, né? Que deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Tá aparecendo essa outra tela, tá? Que é esse livro aqui, ó, da Debbie Nathan, Sybil Exposed, né? Que é uma jornalista que vai investigar a fundo, né? E descobre toda a farsa, né, que
estava ali em jogo. No final da vida, tipo, essa médica deixa dinheiro até para paciente. Na verdade, ela pagava a paciente para ela aceitar, né, divulgar o caso e aceitar fazer a cena diante do público, né? Sabe que aí tem coisa, né, que nem o nome dos ratos, né? O nome dos lobos, né? Freud chegou a combinar de que teria uma ajuda monetária, né, para ele, porque em um momento que precisava ali do testemunho dele ou do caso dele para algumas coisas, né? Aqui, né, tem uma coisa semelhante, né? Ela pega a paciente para ela, conta a história dela para o público, supostamente disfarçando o nome, né, para manter escondido, mas não esconde porcaria nenhuma. Inclusive pagando ela para ela ir né, nos programas, ou para ela fazer os depoimentos, ou para ela manter a história de pé. E esse livro vai mostrar, né, toda a farsa por trás, como aquilo ali foi inventado, e principalmente o que a Debbie Natan vai tentar mostrar no livro, né, que na verdade as personalidades múltiplas da Síbil foram causadas pelo tratamento. Ela chega sem estar com a mente dividida, começa a tomar droga, soro da verdade, começa a psiquiatra a cutucar ela, cadê suas outras personalidades? Deixa eu falar com outra pessoa, mostra quem você verdadeiramente é. E aí a mina vai se despedaçando ao longo do tratamento, né? Então seria assim um caso muito famoso de iatrogenia. E passando já para o segundo caso, que é esse aqui está na direita, né? Vejam só, já é um recorte de uma notícia, né? A psicanalista Isa Toledo, isso foi 2, 3 semanas atrás, de 52 anos, teve ao menos um paciente famoso, Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. A sua morte no último dia 5 de março deixou profundas marcas na mulher, na psicanalista, que definiu o assassinato como dor maior do que quando perdeu o pai. Aqui tem um vídeo dela... Você é psicanalista, pode falar nessa linguagem. Como eu sou psicanalista, eu posso te falar nessa linguagem. Resumindo, o Pedro, assim, eu até quero estudar mais sobre neuropsicanálise, porque as sinapses neuronais dele estão sendo totalmente refeitas. Porque se você for no conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, o Pedro ele viveu desde antes de nascer com essas duas pulsões muito próximas. Para ele viver, ele tinha que matar. Então, resumindo assim, muito bruscamente, assim, muito... Vocês conseguem ver que ele está com um colar que tem uma argolinha, né? Ele passou, a menina deu, ela morava com o marido na casa, acho que eu falei para vocês que ele morava na casa também, e ela deu a aliança de casamento dela para ele, que ele passou a começar a usar num colar no pescoço, tá vendo aí no pescoço dele? Hoje, qual que é a mudança principal no psiquismo do Pedro? Hoje ele sabe que para viver ele não precisa matar ninguém. Só em última, assim, só se for... Só em última instância, você não precisa matar ninguém, a não ser que seja em uma ameaça direta. Porque por ele ter sempre vivido assim, sob ameaça, sob risco iminente de morte, então qualquer coisa era um gatilho para ele matar. Hoje, o que o Pedro está aprendendo hoje? Ele está aprendendo a sublimar. Está aprendendo a sublimar, né? Essa direção do tratamento. Você conseguir, você matou 100 pessoas, acontece, mas aí você sublima. E isso resolve a situação, né? Então tem aqui a notícia, né, que conta como essa história de que o cara foi morar com ela e que ele era meio um cão de guarda dela, que protegia a casa dela, né? Depois vocês podem procurar isso mais a fundo. Mas eu trouxe, né, esses dois exemplos assim para vocês terem uma ideia que nada do que a gente está falando é novo, né? Isso, de alguma maneira, sempre esteve presente na história, né? Isso se repete ou isso retorna de tempos em tempos. E essa ideia muito interessante de que a capacidade que a psicanálise ou a área da saúde mental, as psicoterapias têm de fabricar o paciente que elas precisam, né? Não é só que os caras são abusivos e vão ser abusivos, isso é uma crença muito errada que tem no nosso campo, de que um terapeuta abusivo ou iatrogênico, simplesmente ninguém ia querer fazer terapia com ele, ou que ele seria excluído naturalmente, que rolaria uma seleção natural do mercado. Não, né? Essas pessoas existem e elas ganham renome, ganham fama, inclusive tendo pessoas que se dispõem a esses tratamentos, né? Vejam que a crítica que a gente fez de analisar as pessoas por carta, que está rolando, né, no programa aí de
de TV agora, né? Mas só existe porque tem gente que escreve a carta. Sempre vai ser possível você fabricar o paciente que você precisa, para seja lá qual for o abuso que você estiver disposto a fazer, né? Então, tendo esses dois casos aí de pano de fundo, né, retomar aqui algumas considerações, né? Uma delas, né, que nesse percurso histórico que eu fui fazendo, vem lá da década de 60, mais ou menos próximo desse caso Síbio, que é a briga entre o Birkin e o Eysenck, né? O Eysenck é meu cara de terapia comportamental. E ele, na década de 60, faz uma publicação bastante polêmica, né? Ele vai dizer que avaliando resultados de efeitos... Então, ele faz uma análise de vários trabalhos que analisavam efeitos das terapias, né? E o que ele vai concluir é que, na verdade, as terapias não funcionam, né? Pelo que ele teria visto ali nos resultados, as terapias meio que não são muito diferentes de uma conversa, né? Que, assim, se você pegar um grupo controle que fica só batendo papo e um grupo controle que foi com psicólogo, no fundo, os resultados de trabalho terapêutico dariam na mesma que um bate-papo, né? Então, aquela ideia, né? No fim, a terapia é só uma conversa, né? E ele publica isso e chega, né, a fazer declarações muito fortes de que, pô, no fim, psicoterapia pode parar de existir, no fim, psicoterapia não tem uma utilidade prática. Até que, alguns anos depois, o Bergin entra na briga e revê, ele pega os mesmos trabalhos que o Eysenck tinha usado, revê os dados e faz uma resposta, né? Faz um contra-argumento. E nesse contra-argumento, o Bergin vai apresentar uma ideia que é do efeito de deterioração, deterioration effect, que eu vou mostrar também uma imagenzinha para vocês, para explicar, né? Acho que deve ter aparecido aí. Então, esse é um esqueminha, um gráfico que está no artigo do Bergin, né? Então, qual que era o argumento deles, né? Basicamente, era pesquisa de duplo de controle, né? Que você tem um grupo controle, aqui na esquerda, de pessoas, aqui são as pessoas do grupo controle, e você tem um grupo que vai, de fato, receber o tratamento, que vai, de fato, fazer a terapia, né? O que o Eysenck, né, que é o primeiro cara, percebe nessas pesquisas? Que, bom, quem estava no grupo controle, que só ficou no bate-papo, estava aqui, subiu para aqui, né? Então, melhorou um pouquinho fazer um bate-papo. E quem estava no grupo que fez terapia, estava aqui, subiu para cá, que é mais ou menos o mesmo. Então, na verdade, fazer terapia ou estar no grupo controle, dá mais ou menos na mesma. As pessoas melhoram um pouquinho. E por isso que o argumento dele seria de que, no fim, não precisa de terapia. Só põe as pessoas lá para socializar que isso vai ser suficiente, né? Mas quando o Bergin pega esses dados, ele monta esse outro esquema aqui que é mais complexo, porque aqui que ele vai perceber, né? De fato, na média, os dois deram na mesma, né? De verdade, o pessoal do bate-papo, na média, né, veio parar aqui no mesmo nível que o da terapia, né? Mas qual que foi a diferença, né? Quem fez terapia, os resultados foram mais dispersos, né? Então, você tem desses aqui, teve alguns que melhoraram muito. Realmente tem gente que faz terapia e melhora pra caramba. Que não tem aqui, ó. Tá vendo que aqui não tem esse grupinho. Só que qual que é a pegadinha? Tem gente que faz terapia e piora muito. Entende a questão? Na média dá na mesma. Só que aqui fica todo mundo mais ou menos na média. Aqui, com a terapia, alguns melhoram muito, alguns pioram muito, né? Vamos colocar em números assim. Aqui estava todo mundo nota 4, fizeram bate-papo, saiu todo mundo nota 6 ou 7. Aqui estava todo mundo no 4, fizeram terapia, tem gente que saiu nota 8, nota 9 talvez até. Só que tem gente que sai nota 2. Então, aí surge o problema. Porque, então, isso, por um lado, comprova que a terapia tem sim o poder de curar, só que, ao mesmo tempo, ela tem o poder de piorar. Ela tem o poder de causar mal, né? Isso gera toda uma discussão no campo sobre o que é, então, ali que se inicia a mesma discussão do que é esse mal, né? Como é que a gente pensa isso? Então, alguns dados de pesquisas, né, que surgiram depois daí, né? 2018, revisão, né, massiva sobre artigos de CBT, terapia cognitiva comportamental, né? Meta-análise. Pegou 270 estudos.
Para ansiedade, a terapia funciona só para 50% a 60% dos pacientes. Para depressão, 60% a 70%. Então, vocês veem o que a gente está falando aqui. 1/3 das pessoas, um pouco mais, não funciona a terapia. Entendeu? Cada 3 pessoas que chegam lá, uma não vai funcionar. Né? 200 dados, né? Esses caras gostam de método científico, tá aí o método científico demonstrando isso. Terapia comportamental dialética. Também meta-análises. Para comportamento suicida e pessoas que se fazem mal. 70% dos pacientes melhoram, ou seja, 30% não melhoram. Né? Mais ou menos essa média de 1/3. Terapia interrelacional vincular, meta-análise também. 60% a 70% dos pacientes com depressão melhoram, os outros não. Terapia interpessoal, a pesquisa de 2016, para depressão, 70% melhoram, os outros não. Né? Você vai vendo os artigos que existem sobre esse tema, é quase assim, cara, muito bem padronizado que 1/3 não melhora. 2/3 funciona, 1/3 melhora um pouquinho, 1/3 melhora bastante, como eu mostrei lá no gráfico para vocês. E em outros artigos, o que a gente encontra aqui? É comum que de 5% a 10% piorem. Né? Se você for pegar pesquisa científica sobre esse tema, você vai encontrar consistentemente o resultado de que em torno de 7%, 8%, 10% dos pacientes pioram e que isso pode ser muito mais grave dependendo da situação. Por exemplo, com criança, isso chega a ser a 23%, ou seja, uma em cada 4 crianças piora com a terapia. Caso de vício em drogas, também é 20%, né? Um em cada 5 pioram com terapia. Então, são dados, né, bem assustadores. Mas, cara, imagina algum outro tratamento de saúde que 1/3 das vezes dá errado. Imagina uma cirurgia que 1/3 das vezes dá errado. Imagina um remédio que 1/3 das vezes dá errado. Isso nunca seria aprovado. Isso simplesmente não existe. Você tem uma taxa de erro de 33%, 35% de não eficácia. Né? Isso é absurdo. Só que no campo da saúde mental, né? Lógico, muito mais incerteza, né? Muito mais difícil prever resultados. E esses são os dados assim que a gente mais ou menos encontra. Né? Então, uma ideia interessante que surge daí, que eu já mencionei para vocês, é essa da terapia, né, como um fármaco, né? Então, se ela cura, ela tem efeitos colaterais também, mas com muita dificuldade da gente metodologicamente se aproximar desses problemas. Né? No fim, cara, como é que a gente vai medir o que fez mal? O que é mal, o que é bom? Né? Naquele exemplo com numerozinhos que eu dei, a pessoa estava no 4, caiu para o 2 depois da terapia. Mas será que sem terapia ela não teria caído para o 1? E, na verdade, a terapia ajudou ela a cair menos, né? Ou então a pessoa estava nota 4, subiu para nota 6. Opa, a terapia funcionou? Não sei, vai que sem a terapia ela teria melhorado mais ainda e, na verdade, a terapia atrapalhou, né, a melhora dela. É muito difícil encontrar mecanismos, né, para filtrar, para medir o que é um efeito iatrogênico e quanto eles estão presentes. E muitas dessas pesquisas, inclusive, que eu estou aí falando para vocês, o que elas fazem é uma coisa meio tosca, né? Um truque, né? Que é simplesmente autodeclarado. Elas vão lá e perguntam para a pessoa, você acha que você chegou aqui na terapia com nota quanto e você acha que agora está quanto? Né? É simplesmente uma declaração, seja do médico ou seja da pessoa, de se melhorou ou piorou, sem entrar no mérito de o que exatamente aconteceu. Né? É só uma medida de eficácia sem interrogar realmente os elementos que estão em jogo. Então, isso dificulta bastante, né, as pesquisas sobre o tema, e que é o porquê, né, Daniel, eu falei para você de potencial em vez de efeito, né? Porque justamente um dos problemas é que ficar caçando o efeito iatrogênico, esse efeito iatrogênico, esse outro efeito não é, esse é bom, esse é ruim, isso é uma batalha sem fim, né? Ainda mais para a gente da psicanálise que, numa lógica do caso a caso, o que para um é iatrogênico, para outro pode não ser, né? O que para um funciona, para o outro não. Então, digamos assim, essa caça às bruxas de tentar localizar o que seria um efeito ruim é uma guerra que as pesquisas têm tentado fazer sem muito sucesso. Né? É difícil você chegar no ponto de garantir que uma coisa é iatrogênica. Né? Então, algumas questõezinhas aí que podem ajudar. Se não for para a gente ficar caçando efeito, né? O que a gente vai investigar?
Uma coisa que a gente sabe que é interessante é de que a figura do analista ou do terapeuta é um fator preditor, né? Então, casos de analista muito autoritário, analista que você coloca como ponto de identificação muito forte para o paciente, casos de indoctrination, que eles falam em inglês, né, que é um analista doutrinador, né, que quer moldar, né, o paciente de acordo com seus próprios preceitos. Isso é uma das coisas que a gente encontra pesquisas interessantes. Consequentemente, né, outra coisa que encontra muito nas pesquisas é da transferência, a relação transferencial, a relação de vínculo como um dos preditores, né? Sim, se a relação transferencial for boa, menos chance de dar problema, né? Quando tem um problema na transferência, mais chance de algo dar errado, né? Então, o manejo da transferência, o manejo da relação terapêutica é realmente um fator forte de predição, né? Ou de, pelo menos, de relação com a iatrogenia. E uma outra diferença também que é importante que eu coloco é entre dolo e culpa, né? Entrando mais numa lógica um pouco jurídica que eu comentei para vocês que o meu trabalho tem, né? Às vezes a gente tem dificuldade em separar os casos. O que é uma pessoa que está querendo fazer mal, né? Que está querendo prejudicar, que realmente usa, né? A figura de um semblante de terapeuta para lesar os pacientes. E o que é um erro culposo, acidental, que pode acontecer no curso de um tratamento, né? A gente tende a querer culpar muitas pessoas já como se fosse um mau caratismo, quando na verdade não, né? Então, usando algumas dessas diferenciações, né, eu montei um esqueminha, que eu vou mostrar também para vocês, só para vocês terem um mapa mental disso, que localiza algumas das variantes que a gente encontra nesse campo, né? Então, como é que eu organizei a coisa, né? Coloquei aqui que dentro do grande campo da iatrogenia, né, de tudo que seria assim os potenciais iatrogênicos, a gente teria uma primeira divisão. Seria uma categoria, seria tratamentos que eles são eles mesmos iatrogênicos, né? Hoje em dia a gente tem um exemplo fácil no Brasil que é da constelação familiar, né? Simplesmente um negócio absurdo, já declarado pelo CRP, declarado por todo mundo, que é bizarro, né? Não é questão, vejam, não é questão do terapeuta que aplica mal. O negócio é mal. Você pode fazer perfeitamente constelação familiar e vai continuar sendo mal, né? Então, a gente tem um trabalho, né, que é constantemente atualizado, que é uma lista de terapias que são ruins, né? Então, um exemplo, né? Tem um negócio que tem nos Estados Unidos que chama Scared Straight Interventions. Não sei se vocês já viram na TV isso. É um negócio que, assim, em tese, para manter as crianças dentro da linha, eles mandam os presidiários na escola, ou eles mandam os viciados em drogas na escola para contar uma história horrível e assustar muito a criança, né? Então, sabe, pega um cara que perdeu tudo por causa do crack, leva ele na escola e bota ele na frente das crianças para contar a história de como ele perdeu tudo, né? Que supostamente por medo a criança se comportaria melhor, né? Isso é completamente demonstrado que isso não funciona, né? Essa criança não vai melhorar por causa disso, vai talvez piorar, né? Outro exemplo que tem nessa lista é Clinical Stress Debriefing, né? Que seria assim, depois de uma grande tragédia, seria importante você imediatamente ir lá falar com as pessoas, pedir para elas contarem o que aconteceu e alguém escutar elas, né? Cagada. Não tem que pedir para a pessoa contar o que aconteceu 5 segundos depois de acontecer a catástrofe, né? Então, sei lá, cai um avião, algumas pessoas sobrevivem, os familiares estão lá desesperados, você vai lá. Que hoje em dia acontece muito, né? Acontece assassinato na escola, querem que vá o psicanalista lá escutar todo mundo. Não, isso é cientificamente demonstrado que isso é uma cagada. Não existe a pessoa sair contando a história dela 5 segundos depois do trauma. Não é essa a primeira coisa a ser feita numa situação como essa, né? Outro lá que eles têm é acampamento para crianças em conflito com a lei, né? Então eles pegam crianças que cometeram alguma infração e levam tudo para um bootcamp, né? Para um meio acampamento militar para botá-las na linha. Cagado, né? Você junta um monte de criança que já está dando problema, leva elas para um acampamento para ficar todas juntas, aí que elas vão se unir e virar o caos, né? Então aqui seriam tratamentos que a própria ideia do tratamento é ruim, né? Não importa muito quem está executando o tratamento. O outro tipo que a gente teria aqui nessa divisão, aí sim, é quando a iatrogenia é causada pelo profissional, né? Então, terapia comportamental, psicanálise, escolham aí a terapia que vocês quiserem. Em tese, é para o tratamento ter um efeito, mas o profissional pode ser o problema, né? Ele pode não saber executar bem, ele pode não ter o domínio da técnica, ele pode não ter muita facilidade. Dentro desse campo, dividi em outros dois tipos, né?
Um é das iatrogenias dolosas, que é o que eu falei para vocês, né? Quando o cara quer fazer mal, quando o cara é um mau caráter, quando ele é um canalha, né? O Lacan vai dizer que deve se negar a psicanálise aos canalhas, né? Quando o cara está mal intencionado, cara, isso aqui é um problema jurídico. Se é um sacana que está querendo lesar os pacientes, esse cara tem que ser processado. Denunciado, processado, condenado. Isso daqui é outro assunto, né? Então, eu fiz essa divisão para a gente poder se concentrar nesse campo aqui, ó. É esse que eu tento trabalhar no mestrado, que é quando o terapeuta, bem intencionado, querendo ajudar o paciente, preocupado, né, com o tratamento, pode cometer um erro, né? Pode algo dar errado. Como é que a gente formaliza esses erros? Como é que a gente ajuda essas pessoas a, né, conseguirem contornar isso? E aqui dentro fiz a divisão em 3 categorias que são muito encontradas na literatura sobre iatrogenia. Seriam tipos de iatrogenia, né? Então, iatrogenia por imperícia, o primeiro tipo, tem a ver com o manejo da técnica, né? Imperícia é você não ser muito bom com a técnica do que você está fazendo. Que, no nosso caso, da psicanálise, eu aproximei da transferência, né? Então, seria você, se você não tem um manejo muito bom da transferência, né, ou da interpretação, você não tem muita facilidade ou muita tranquilidade para aplicar realmente a técnica psicanalítica como ela é proposta, isso vai dar um tipo de iatrogenia, que é a iatrogenia por imperícia. Um segundo tipo de iatrogenia, que é por imprudência, eu argumento no texto que tem a ver, assim, com um certo manejo do tempo do tratamento, né? Então, a gente poderia pensar aqui, por exemplo, na análise selvagem, né? Se você sai interpretando muito rápido o paciente, sem dar o tempo da transferência se constituir, você está cometendo um erro, fazendo uma violência que tem a ver com o tempo. Ou ao contrário, né? Aqueles analistas que ficam muito quietos e nunca interpretam, nunca falam nada, e o paciente vai ficando angustiado até que o paciente eventualmente abandona o tratamento e você não falou nada para ele. Então, iatrogenia por imprudência tem a ver com um certo ritmo, né? Uma certa cadência, um certo respeito e encontro entre o seu tempo e o tempo do paciente para você poder fazer as intervenções, né? Seria uma segunda categoria possível. E uma terceira categoria, iatrogenia por negligência, que tem a ver com você não ter o devido zelo, não ter o devido cuidado, não ter a devida atenção, né? Aqui pode ter uma série de exemplos, né? Você não é muito bom com agendamento, você marca o paciente, esquece que marcou e ele vai lá na clínica, você não está lá, ou você se bagunça com os registros do caso, depois não lembra o que o paciente falou e não consegue atender ele por causa disso, né? Tudo que tem a ver, assim, com uma certa falta de compromisso, de cuidado, estaria nessa terceira categoria. Então, veja o que eu fui fazendo, né? Menos encontrar quais que são os efeitos ruins que acontecem e mais tentar criar operadores para a gente localizar onde é que pode dar problema, né? Então, vou já encaminhando aqui para o fim, né? Que eu já falei bastante, né? Mas, tendo esse mapa aí que eu propus para vocês, eu uso uma ideia, né, que está no... Na verdade, tem alguns artigos do Maleval que tem inclusive esse título, né? Pode a psicanálise produzir patologias iatrogênicas, né? E eu pego esses textos dele para propor uma discussão. E é muito interessante porque ele vai começar dizendo que na história da psicanálise teria 3 tipos de patologias iatrogênicas muito famosas, né? Ele começa pelos efeitos mesmo, né? E o primeiro que ele vai falar é esse das personalidades múltiplas, né? Porque eu contei o começo da história para vocês, né? Mas o que acontece nos Estados Unidos? Depois que o caso Sibyl fica famoso, na década de 70, na década de 80, esses casos entram no DSM, né? Começa a ter a categoria diagnóstico transtorno de personalidade múltipla. E, cara, vira uma febre, vira uma epidemia. Tipo, em 5 anos, surgem 40 mil casos de personalidade múltipla. Começam a se criar instituições psiquiátricas, tipo hospícios, só para personalidade múltipla. E, né, o que começa a acontecer, né? Começa a ter investimento do governo nisso, começa a explodir a quantidade de pesquisas e tudo, cara, causado do nada, né? Por essa lógica maluca que eu mostrei para vocês. E começa a ser muito comum, porque tinha essa coisa de encontrar o verdadeiro trauma, de onde veio o trauma originário da pessoa, essas pacientes começam a fazer denúncias muito graves. Então, meus pais eram de uma seita satânica e quando eu era pequena eles me levavam na floresta e me faziam transar com cachorro. Inclusive, as pessoas do bairro participavam dessa seita satânica, sabiam de tudo que acontecia.
Então, se você pega jornais da época, são centenas, milhares de acusações que começam a surgir desse tipo. E nessa moda que estava na época de os traumas, a verdade dos traumas, ocorre uma mudança na legislação dos Estados Unidos para conferir um outro estatuto ao depoimento de terapeutas. Ganha mais poder. Então, se você contrata, se o terapeuta vai lá e fala, não, ó, essa pessoa teve um trauma sim, porque lá na análise a gente viu que ela teve, esse valor de prova disso é aumentado. Né? Realmente ganha muito peso a palavra desses profissionais. Então começa a ter um monte de processo judicial, a pessoa processando o pai, processando a mãe, processando o prefeito, processando os vizinhos. Eles abusaram de mim quando eu era pequena. Centenas de casos. Nunca encontraram nada. Nunca teve uma prova, investigação, polícia, jornal. Nunca. Nunca. Aí isso vai acontecendo até que chega uma hora que o pessoal fala, cara, alguma coisa está errada nessa história, né? E aí a bomba explode, né? Começam a perceber que personalidade múltipla era tudo uma enganação, começam a perceber que muitos daqueles casos eram falsos, que aquelas lembranças eram falsas. Só que o que dá de problema? Como essas pessoas usavam conceitos psicanalíticos, a maioria nem era psicanalista, mas como usavam conceitos psicanalíticos, botaram na conta da psicanálise. Né? Quando a bomba estoura, isso vira um dos argumentos fortes para, mano, então psicanálise não pode existir. E tem que ser terapia comportamental, por exemplo. Né? Então, isso está diretamente... Aí a psicanálise começa a ser regulamentada, que foi outra coisa que a gente conversou, começa a ser cerceada. Só que, veja, no fim, os caras que fizeram besteira nem eram psicanalistas mesmo. Eram só os caras que pegaram os conceitos e usaram. Então, o Maleval parte desse exemplo, né, para ele ir demonstrando justamente esse argumento, né, como esse tipo de apropriação de conceitos, esse tipo de ecletismo, né, teórico, diagnóstico, de misturar um monte de técnica, esse tipo de se preocupar mais com os efeitos do que pensar o rigor da teoria, né? Ele vai mostrando como são, na verdade, problemas epistemológicos, né? Dependendo de como você pensa epistemologicamente os fundamentos do campo, isso vai gerar problemas, esses problemas aumentam o potencial iatrogênico. E ele vai culminar, né, com uma crítica bastante incisiva à IPA, que no final das contas a IPA começa a virar um espaço onde isso floresce, principalmente com a ideia, que acho que a gente comentou da última vez, de psicoterapia psicanalítica. Né? Você junta a psicoterapia com psicanálise, cria esse Frankenstein chamado psicoterapia psicanalítica, né, que pega alguns conceitos de um, pega alguns conceitos de outro, junta tudo, e que como se psicanálise e psicoterapia fosse, no fundo é tudo a mesma coisa, são só técnicas diferentes para fazer a mesma coisa, e que o bom seria você saber o máximo de técnicas e usar de acordo com cada paciente, né? Então, Maleval ele vai apontar essa crítica para ele tentar resgatar uma especificidade da psicanálise, né? Não é a mesma coisa. A psicanálise tem algo de específico, né, com a ética do desejo, que ele vai propor, a gente conversou isso da última vez também, e tenta tirar a psicanálise desse bolo aí, né? Marcar uma diferença epistemológica que pudesse separar, né, a psicanálise. E, para concluir, né, eu concordo com ele, eu acompanho ele nessa ideia de que a questão da ética permite separar a psicanálise, permite estabelecer uma separação, só que isso não resolve o problema da heterogeneia. Beleza, a gente pode ser um campo independente. Só que isso quer dizer que, então, com essa história da ética, a gente eliminou o problema do poder? A gente eliminou a questão da heterogeneia? Eu acho que não, né? Lembre da citação do Lacan, né? O poder faz parte do tratamento, e se ele faz parte do tratamento, tem sempre o risco de decair num abuso de poder. Então eu faço uma amarração final ali usando um pouco do Foucault, né, com essa ideia de que eles sabem que ele tinha algumas críticas à psicanálise, né, ou pelo menos tinha uma relação ambivalente com a psicanálise, mas essa ideia de que as dinâmicas de poder fazem parte de todo o laço social. Né? Existe um jogo de poder implicado no tratamento, né, seja pelo lado da resistência do paciente, seja pelo lado do analista que vai na direção da cura, e que não adianta a gente ficar fazendo caça às bruxas para localizar efeitos iatrogênicos. Esse efeito é ruim, esse efeito é bom, esse efeito é ok. Isso não vai colar muito. Né? O importante é a gente pensar nos operadores, nos descritivos, né? Nos critérios que permitem a gente conduzir a cura, né? Dirigir o tratamento. Então eu proponho, né, como conclusão essa passagem dos efeitos para o potencial,
Então, primeiro argumento, a gente tem em mente que existe um potencial iatrogênico da psicanálise, né? Tudo que tem poder para curar tem poder iatrogênico também. Mas se a gente tiver isso em mente e ficar divertido disso, já é um ganho, já é uma conquista, acho que já é um passo. E, segunda parte do argumento, se existe um potencial iatrogênico da psicanálise, né, a única possibilidade de resposta, ou a possibilidade de resposta que eu trago, é de uma potência de não iatrogenia do psicanalista. Né? Lembra que no começo, naquela citação do Lacan, tinha lá a impotência em sustentar a prática? Né? Então, ele relaciona potência e impotência com abuso de poder ou não. Então, a resposta para o potencial iatrogênico da psicanálise tem, de alguma maneira, a ver com a potência do analista. Né? A gente pode, potencialmente, a gente tem a condição, cada analista na sua prática tem a condição de não ser iatrogênico, né? De não deixar o seu eu interferir no tratamento, ou de não deixar desvios pessoais, interesses pessoais afetarem a condição daquela análise. Né? Isso só pode ser pensado na condição de cada um. Né? E isso seria pelo menos um norte, né, para a gente poder entrar no debate da formação, que a gente teve da última vez também, né? Se for isso, né, se a gente quer pensar no potencial iatrogênico, e se pensar nisso é pensar na potência de cada um de não ser iatrogênico, de não transformar tudo em exercício de poder, qual tipo de formação, então, ou quais ferramentas de formação a gente precisa, espaços, ou seja lá o que for, a gente precisa para que isso possa se produzir. Essa seria uma questão em aberto aí que fica no final do mestrado para ser desenvolvido. Então, no fim, acabei talvez pegando mais tempo do que eu deveria, né? Mas é isso, mais ou menos, que eu tinha trazido. Foi mal se eu me estendi demais, mas acho que espero que tenha dado para acompanhar. Legal, Cláudio, obrigado pela tua fala, muito interessante, né? A tua argumentação, o teu trabalho. É uma pesquisa que trouxe muito material, né? Que são coisas assim que a gente escutava, né? Mas você conseguiu centralizar bem aí, de um ponto de vista histórico, problemas que fazem parte do nosso cotidiano, né? E enfim, eu não quis ficar anotando as minhas questões, porque senão eu não ia conseguir prestar atenção no que você estava falando, mas tem pelo menos uma dúzia de pontos que são polêmicos que a gente pode conversar, né, sobre as tuas afirmações, a tua linha de pensamento, levando em conta que aqui ninguém é dono da verdade, né, pessoal? Nós temos aqui esse objetivo de fazer circular o livre pensamento, né, enfim. Mas antes disso, eu gostaria de saber, alguém gostaria de já fazer um comentário sobre a exposição do Cláudio? Não quero falar agora por enquanto, acho que a gente pode abrir, né? De repente o César, né, que foi quem fez a ponte inicial, né, entre a oficina e o Cláudio. Eu tenho que comentar só vou dando espaço para quem tem que sair talvez meio-dia, se quiser falar, fala agora. Tá? E aí depois eu posso falar. Eu tenho mais tempo. Alguém quer Tem falar gente que vai precisar sair, é isso? Bom, vamos começar com esses. Então, Eu só vou dar uma ideia, porque eu tenho que sair ao meio-dia e pouquinho. Eu achei espetacular a demonstração, assim, radiográfica, né, que tu fazes e apontando esse cotidiano da clínica, né, e esse dia a dia do analista, e a gente começa a pensar, né, nesses efeitos que a gente produz, né, que é uma relação de poder também, na qual a gente se convoca, né, a ocupar esse papel, né, e como tu diz, né, o Foucault, ele ressalta que todo laço, né, entre humanos existe ali a relação de poder. Eu achei espetacular, e aí ainda
me aventuro aqui de a gente continuar discutindo isso numa outra oficina, porque sim, tem muitos pontos, né? E a gente pode fazer novos encontros, porque sim, é uma lead, é um conteúdo que nos visita diariamente e nas nossas vidas também pessoais. Adorei, gostei muito. E fica aí um convite para a gente continuar discutindo esse tema e aproveitando o trabalho e a exposição belíssima que tu fez aqui na oficina. Obrigada e parabéns. Valeu, Cristina. É bom você falar esse ponto que talvez possa reforçar ele, assim, né? De que justamente a dificuldade é essa de pensar os efeitos do que a gente faz, porque como é que a gente vai pensar os efeitos sem virar uma coisa de controlar os efeitos, né? Porque justamente a gente não pode entrar numa lógica médica, não, numa lógica, né, científica de que os efeitos serão totalmente controláveis, né? O dia que for totalmente controlável que a gente faz os efeitos é o dia que virou um protocolo, né? Virou um automatismo, né? Existe uma, né? Por isso que o Lacan vai falar, né? Não são os efeitos, é a direção do tratamento. A gente pode ter mais ou menos um norte, né? A gente sabe que tem que ir para lá, né? Mas assim, exatamente o que vai acontecer do outro lado, que é justamente a diferença entre, né, realmente escutar o sujeito, né, ou supor um sujeito ali que fala, que é diferente, né, de suspeitar, né, uma lógica meio inquisitorial, né, ou meio uma lógica de interrogatório, que era o que a Cornélia fazia com a Síbil, né, até dando remédios de soro da verdade para, né, eu já sei o que ela tem de errado, eu sei o que ela tem uma coisa escondida, eu vou inclusive drogar ela para arrancar dela, né, o nível, cara, interrogatório da ditadura, assim, né. Então, muito da dificuldade desse tema é se a gente não tem total controle, né? Se parte do tratamento psicanalítico é manter viva a possibilidade da surpresa, do espanto, né? De acontecer algo inesperado, que cálculo a gente vai fazer para pensar, né? Os resultados, os efeitos da nossa prática, né? Então, isso realmente é um desafio e que tento colocar nessa linha de um desafio cotidiano mesmo, como você colocou, né? A gente tem, se não tem garantia dos efeitos, na verdade, tem que estar ainda mais alerta disso, né? Tem que estar, cara, realmente constantemente revisitando os casos, pensando o que está acontecendo, pensando qual é a direção, né? E espero que o que eu apresentei ajude a ter alguns operadores para pensar isso, né? Era o meu principal foco, assim, né? Dar algumas ferramentas. Não sei se mais alguém? Quer comentar, César? Bom, acho que tem duas ou três pontos que emergem quando eu escuto essa apresentação do Cláudio, que é a de muita gente já falar quase um efeito terapêutico da psicanálise como um resíduo marginal, algo que acontece de vez em quando. Eu acho que de um tempo para cá esse discurso surgiu e agora tem se rebatido ele de uma forma mais explícita, eu acho, porque há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar psicanálise, por exemplo, lacaniana especificamente, tem autores que já falam da análise apenas como uma construção do fantasma. E aí hoje, quando eu paro e penso, é assim, você pode construir seu fantasma piorando muito esse fantasma, inclusive. E aí eu percebo que muitas vezes as pessoas falam de efeito terapêutico em tratamento psicanalítico, até com uma certa vergonha, porque existe aquela coisa, psicoterapia e psicanálise. E aí quando o Cláudio faz uma apresentação dessa, é quase aquele momento do rei está nu. Eu acho que é importante que a gente, por mais que doa, até principalmente para quem está bem imerso, né, nessa profissão, nesse ofício, é uma coisa até esquisita de se lidar, que é aquele tipo de paradoxo aberto. Acho que também entra no ponto de que a análise tem um fim, tem uma finalização, tem um término. Os tratamentos não devem ser infinitos. Isso, sim. E acho que aí nesse ponto os operadores são interessantes, se pensar tanto
como que você consegue, por exemplo, um final litigioso de análise, você consegue digerir isso dos dois lados. E por último, eu fiquei pensando numa frase que eu ouvi do Joel Biermann em uma conferência, em que ele disse que chegou um momento em que haviam tantos pacientes para quem a psicanálise não tinha um efeito positivo de melhoria, chegou uma hora que a psicanálise só servia para quem queria ser psicanalista. Então, acaba que, voltando ao que eu falei no começo, se não tem efeito terapêutico, acaba que toda análise vira uma análise didática, sem ter esse nome. E aí é um problemão, porque será então que se perdeu, se desistiu de receber pessoas em sofrimento e só vai se receber pessoas que querem sofrer de um jeito diferente? Acho que esse é um ponto que é o tipo de coisa que a gente, talvez por esse aumento grande do discurso psicanalítico nas redes, na TV, é o tipo de coisa que eu nunca assisti tanta aula de psicanálise na vida como na pandemia. E com isso, inclusive, eu nunca me assustei tanto com o que eu ouvi, justamente porque aquilo que era restrito começou a ser divulgado e aí fica aquela coisa, né? Chega uma hora que você começa a perceber que tem bastante coisa que não foi discutida para valer, foi sendo apenas propagada. É por isso que eu acho interessante começar essas discussões sem nenhum ponto final, porque o sintoma, ele é traiçoeiro, ele sempre vai se metamorfosear, e por isso que a gente tem que sempre colocar o rei no. Sim. Legal. Cara, uma coisa que talvez não mencionei, mas que foi bom você ter falado também, né? Quando eu estava ali falando daquelas pesquisas que ficam tentando medir se faz bem ou faz mal, né? Eu falei para vocês que uma das limitações é que, no fim, é tudo autodeclarado, né? Os caras, eles se demitem de pensar as variantes e só perguntam para a pessoa, não fez tá melhor ou tá pior? Só falar que tá melhor é porque tá melhor, né? Se falar que tá pior é que tá pior. Inclusive, uma coisa, né, bastante curiosa que existe hoje em dia, vocês sabem que no Reino Unido tem um sistema, né, universal de saúde, né, o público, né, para algumas semelhanças com o SUS, né? E hoje em dia já foi implementado lá um programa que chamou YAPT, né, que é um algoritmo, né, um programa de computador que avalia a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS deles, né? Então, se você faz terapia no SUS de lá, toda consulta que você vai, chega uma mensagem no seu celular, numa escala de 1 a 5, quão boa você achou a terapia? E aí você tem que dar uma nota, e é tipo Uber, assim, se o terapeuta começa a ter muita nota baixa, ele é demitido. E aí chamam outro. E o algoritmo meio que decide, o algoritmo vai meio que aferindo quem está indo bem nas notas ou não, né? Então é uma lógica muito bizarra, né? Que, porra, né? Só que eu vou fazer advogado do diabo aqui a partir da sua pergunta, né, César? Porque a gente vê isso e acha bizarro, né? Mas onde que isso às vezes corre o risco de cair, né? O psicanalista às vezes ele tem uma tendência a pensar o extremo oposto, que é meio assim, mas o paciente não sabe o que é melhor para ele. Você pode até não estar gostando da análise mesmo, mas não é para gostar mesmo, né? Eu que estou conduzindo tratamento, eu que sei para onde vai, né? E como se assim também o depoimento da pessoa, às vezes, ou a opinião da pessoa sobre o que está acontecendo fosse só uma resistência, né? Foi só, não, ele está reclamando porque está com resistência, porque não quer atravessar o fantasma, porque não quer entrar em contato com isso ou com aquilo, né? A gente, às vezes, tem uma tendência muito rápida a considerar pouco, né? Esse outro lado, assim, de que, né? Não só da terapêutica, como você falou, mas de que, enfim, a pessoa tem que ter alguma voz no tratamento, tem que ter algum lugar ali de pensar o que está acontecendo, né? Então, isso é uma discussão interessante, né? Mas especificamente sobre o terapêutico, eu não falei na apresentação porque ia entrar numa coisa mais teórica, né? Mas no final das contas eu encerro
com alguns elementos que estão naquele livro do Christian, né? Sabe, o gigante lá, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, né? Que ganhou o primeiro Jabuti. E justamente ele vai concluir com uma ideia, né, que eu achei valiosa, de que a gente não pode reduzir a psicanálise só a uma cura pelo desejo, né? Só a cura do mal-estar, né? A psicanálise tem também uma parte clínica, né, que é pensar os sintomas, semiologia, né, tratar assim dos índices clínicos de cada caso, e tem uma parte terapêutica. Ela precisa também de alguma maneira responder ao sofrimento, né? Ele vai justamente propor, né, em vez de fazer hierarquia, a terapêutica é secundária. Não, na verdade essas três frentes se enodam, né, no borromeanamente, e elas têm que estar presentes, né? Então, algumas citações aqui dele, só para vocês terem uma ideia, né? No caso da psicanálise, a ética é interna ao tratamento, né? A ética do desejo, ele parte disso, né? Mas que não dá para reduzir tudo a essa questão da ética. Ele vai falar, ó, um psicanalista não faz sempre a mesma coisa durante o tratamento. Em alguns momentos ele vai ser mais clínico, em outros ele vai ser mais terapêutico, em outros ele vai focar mais na cura, né? Essa heterogeneidade é fundamental da prática psicanalítica, ela é constitutiva da prática psicanalítica, né? Então ele vai falar, resumindo, né? Se tratamos sempre do sujeito, a clínica é do sujeito? É. Mas em alguns momentos, como clínicos, a gente vai se dedicar a tratar os sintomas, né? Como psicoterapeutas, em outros momentos, a gente vai tentar lidar com o sofrimento. Em outros momentos, como práticos, né, como a direção da cura, a gente vai tratar do mal-estar, né? Na verdade, essas três frentes teriam que, de alguma maneira, funcionar juntas. E ele vai concluir dizendo, se você me disser que há uma psicanálise que exclui completamente alguma dessas três, eu te digo que isso não é mais psicanálise, né? A psicanálise precisa, de alguma maneira, amarrar essas três coisas, precisa considerar essas três frentes, né? Então, acho que é um jeito legal de pensar para a gente poder incluir a terapêutica sem que ela seja uma subcategoria, né? Ah, terapêutica, então, ela é só secundária? Não, né? Ela compõe, de alguma maneira, né, a estruturação da clínica. E talvez, acho que comentar do fim de análise, né? Isso também eu falo no trabalho, mas não trouxe aqui, né? Uma das conclusões que eu coloco no final é de que o pior efeito iatrogênico que pode acontecer, a pior coisa que pode acontecer numa análise é você fazer o paciente nunca mais querer procurar alguém para falar. Sabe que as pessoas que vão assim têm uma experiência horrível, puta, isso daí não é para mim, psicanálise é uma merda, já vi que não vai me ajudar, né? E isso tem muito a ver com a lógica que eu falei, cara, primeiro não faz mal para a pessoa, né? Cara, tem paciente que vai vir e não é o momento mesmo dele vir, né? E talvez a melhor coisa seja naquele momento ele parar de vir ou não continuar vindo por muito tempo, né? Só que numa dessas você quer forçar o cara a todo custo, né? Você quer cutucar a ferida, você quer, mano, obrigar ele a entrar numa coisa que às vezes ele não tá ainda no tempo. E aquilo pega num jeito dele que, nossa, terapia é horrível, nunca mais eu volto. Aí é igual a unha cravada e o dedão, entendeu? Você estava tão na fúria de resolver a unha cravada que você cortou o dedão fora, agora não tem mais o que fazer, né? Então, tem a questão do fim de análise, né? Mas eu pegaria ela de uma outra maneira, né? Às vezes a gente quer muito obrigar o paciente a ficar, né? A gente quer muito que ele continue, a gente quer muito manter ele vindo e quer cutucar o negócio para ele acontecer, e às vezes isso ou não está no tempo, ou não é o momento, ou a pessoa precisa viver outras coisas ainda para poder voltar, né? Às vezes uma pessoa que vai embora, mas vai embora numa boa, cara, daqui a 2 anos ela volta a te procurar, né? Vocês devem talvez já ter vivido isso, né? Cláudia, não sei se você vai lembrar de mim, eu procurei você para uma consulta 6 anos atrás, porra. E aí você, né, alguma impressão ficou na pessoa, né? Então, tem a ver com não querer controlar os efeitos, né? Como eu estava falando para vocês. E isso é uma coisa que eu tentei trazer, né? Não reduzir tudo a uma obrigatoriedade de que as análises cheguem ao fim ideal que a gente imagina que tem que ser, que é o de fazer um psicanalista. Então, não sei se isso, né, te responde, César, mesmo. Foi o que eu anotei aqui do que você falou. Acho que teria a questão das aulas também na pandemia, né? Mas aí o que é assustador é como tanta gente se autoriza a dar aula, né? Isso para mim que é o absolutamente impressionante, né? Que tem a ver com o negócio da unha, né? A pessoa lê um seminário, ela acha que ela entendeu aquele um seminário, então ela vai dar aula daquele um seminário, né?
mas porque ela não está pensando no dedo, né? Ela não está pensando no que ela vai falar, como é que isso afeta, né, o restante da teoria, outras frentes, né? O que para mim é absolutamente impressionante é a facilidade com que as pessoas hoje se voluntariam para falar em nome do Lacan, em nome da psicanálise. Isso queria saber de onde vem a confiança dessas pessoas, é realmente surpreendente. Beleza, sim, César? Como é que é o nome daquela curva de quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe? Sei, tem um nome Esqueci. mesmo. Ela tem um nome meio Perfeito. difícil. Mas eu lembrei. Quanto mais ignorante ela é, mais certeza ela tem, né? Uhum. Bom, como eu falei, né, daria para a gente marcar um segundo encontro ou fazer um encontro aí de 2 ou 3 horas, né? Porque eu acho que tudo isso traz à tona a questão do que é a psicanálise, o que é um psicanalista, né? Quem se autoriza ou é autorizado a falar em nome da psicanálise, né? A questão da hierarquia entre psicanálise, psicoterapia, psiquiatria, as rixas, a compartimentalização de saberes, o leito de Procrusto, né, ou de Procusto, eu sempre me atrapalho se é Procusto ou Procrusto, né, que é o quanto a gente tenta adaptar as pessoas a um modelo que nós já pré-estabelecemos, né. Como em nome do bem, a gente acaba, às vezes, sendo muito rápido em concluir coisas muito boas ou muito ruins sobre a prática das pessoas, incluindo as nossas, né? O tal do superego severo, ele pode acontecer na própria estrutura psíquica, né? E como sendo um despejo de fúria em relação aos outros, né? A forma como eu fui lidando com isso ao longo dos anos é entender que a minha relação com a psicanálise é uma relação que toma a psicanálise como um saber inconsciente. Então, nesse sentido, é freudo-lacaniano isso, embora outros autores que não usem essa terminologia certamente poderiam concordar, né, com o aspecto, com a ideia que está por trás, né, disso. Eu acho que o psicanalista, ele se faz no 1 a 1, isso também acho que é de comum acordo, né? E tem muito mais a ver com o estar do que com o ser. Isso tanto dentro das redes sociais, como nos nossos trabalhos escritos, como aqui na oficina, como com os nossos pacientes, né? Então, eu fico muito contente, né, a partir disso que você trouxe do Christian, né, que eu já tinha escutado também, quando ele aponta para a ideia de uma plasticidade, né, ou seja, de que o analista ele deve ter um ferramental de trabalho que não é monolítico, justamente porque você vai ter o paciente que vai lá associar livremente, ele mesmo com uma pontuação ou outra vai encontrar uma retificação subjetiva para ele mesmo, vai ter uma travessia do fantasma, como vocês quiserem utilizar dentro de uma terminologia lacaniana, e tem pessoas que vêm simplesmente, no meu entender, despedaçadas do ponto de vista psíquico, que precisam que você tome um café com elas, vá na casa delas, que você faça piadas, que você conte coisas da sua vida pessoal, que você fale de filmes, e assim por diante, porque se ela não tiver isso, ela entra num processo melancólico de autodestruição, onde você estaria colocado como um não humano, né? E isso, sim, na minha experiência, é potencialmente iatrogênico, né? Então, assim, hoje eu fiz 33 anos de análise seguidos, né? Eu dei até um testemunho aqui num vídeo aqui do canal, né? Fiz com kleiniano, winnicottiano, lacaniano, né?
E todas essas análises tiveram efeitos iatrogênicos e efeitos terapêuticos, e efeitos de transformação. E, às vezes, uma coisa que para nós, num primeiro momento, é aberrante, num segundo momento pode já não ser. Tem a questão da temporalidade de revisitar as experiências de análise. Então, esse estudo que você trouxe sobre os efeitos das terapias e tal, essa questão da mensuração, me atribuo uma nota, isso realmente, do ponto de vista psicanalítico, teria que ser pensado o quanto isso é efetivamente válido, né? Porque a gente lida com o discurso, com a subjetividade, isso tudo é plástico, é dinâmico, precisa da transferência, tem muitos fatores sociais e políticos que culminam a que alguém possa também falar mal de um clínico ou não em determinado momento, né? Por exemplo, a gente tem a questão da iatrogenia do psicanalismo também, que existe em todas as escolas de psicanálise, que é psicanalizar tudo, seja explicando ou deixando de explicar, ou considerando os 3 registros, a verdade, a ética do desejo e seja o que lá for, né? E é esse excesso de autoafirmação como psicanalista também, que eu acho que é um dos efeitos potenciais da psicanálise enquanto uma prática iatrogênica, é o narcisismo psicanalítico que a própria psicanálise cultua. Então, por que eu mudei, por exemplo, o nome do canal para Gaiata Psi, Psicologia e Psicanálise, né? Porque eu entendo que tem muitos saberes que podem ser dialogados com a psicanálise, tem psicanalistas que já fizeram isso, inclusive, na história da psicanálise, o Lacan talvez seja o maior expoente, né, que tenha feito isso, e que podem agregar nas práticas de transformação emocional, de cura, de cuidado com as pessoas, inclusive de escuta, seja a fenomenologia, o Jung. Olha, hoje, por exemplo, eu estou lendo esse livro, que é A Evolução Criativa, do Amit Goswami, onde ele, através da física quântica, aponta para muitos problemas na teoria materialista do Darwin, da física materialista, trazendo contribuições aí do budismo, inclusive, né? Que é uma coisa que, a princípio, seria considerado como absolutamente apócrifa e não psicanalítica. E eu hoje vejo muito mais saber nisso do que, por exemplo, em ler um seminário avançado do Lacan. Isso agrega muito mais ao meu trabalho. Não estou dizendo que ali num seminário avançado do Lacan não haja um saber rico a ser extraído, mas no meu momento, para mim, isso está muito mais em sintonia. E eu importo muito mais isso para a minha clínica. Daqui 10 anos, eu vou estar em outra. Talvez eu nem me considere mais um psicanalista, me considere um junguiano, um budista, um ET, sei lá o que eu me considere daqui 10 anos, entendeu? Então, assim, tudo isso é muito complicado, porque, por exemplo, você fala, mas a constelação familiar. Eu tenho um paciente que ele adora fazer constelação familiar, inclusive revelações que aparecem na constelação familiar, ele traz para análise e a gente aprofunda. Mas isso não é científico, o CRP falou que não sei o quê. Eu não quero, eu nunca fiz, nunca exerci e nunca fui fazer constelação familiar, mas na experiência dessa pessoa, nesse momento, talvez depois ele mude de opinião, aquilo está provocando uma mobilização interna nele. E ele está trazendo isso para análise. Então, eu prefiro ficar numa posição, diante dessas coisas, não tão taxativa, mas aí é um conforto meu, assim, né? Por conta das coisas que dizem respeito à minha experiência, que é diferente da sua, que é diferente da experiência do César, e assim por diante, né? Então, eu pegaria aquela frase do Shakespeare, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã psicanálise, né? Fazendo uma paródia, né? Porque ele diria que tinha em relação à filosofia, né?
que a psicanálise ela depende, inclusive, para se manter viva, de um caráter experimental, da gente poder mudar a nossa prática. Porque quando a gente diz a psicanálise, corre esse risco do elitismo, né, de dizer que a psicanálise está pronta e que eu sei que não é isso que você está dizendo também. Então, existe uma tensão muito grande entre o que é terapêutico, o que é psicanalítico, o que é iatrogênico. Ao longo das épocas e das escolas, isso vai mudando, isso muda para a própria pessoa, isso pode mudar ao longo do tempo. A pessoa que é analista, uma primeira experiência de análise que ela teve, achou horrível, 20, 30 anos depois ela pode resgatar coisas daquele analista que ela achou horrível e trazer para o seu trabalho. Então, de que maneira eu resolvi, entre aspas, isso para mim, digo em meu nome, que a psicanálise nos permite lidar com paradoxos. E os psicanalistas, a ciência e a medicina são paradoxais. Não há um tratamento monolítico que só promova consistentemente e invariavelmente, de maneira contínua, né, a mesma coisa para todo mundo. Então, enfim, tem várias coisas aí além disso, né, mas acho que a rigor o que eu tinha para pensar era isso. Valeu, Daniel. Bastante coisa mesmo para pensar. Acho que tem uma questão legal mesmo que você falou. No começo falou da plasticidade, né? Agora você falou mais desse cara também experimental, assim, né? Inventivo da psicanálise. Acho que isso talvez seja uma coisa que resume bem nossa conversa aqui, né? Que acho que é um ponto forte de consenso entre a gente, né? De que se é um saber inconsciente, né? Tem que ser preservado também. Não dá para tudo saber sobre esse saber inconsciente, né? É um saber que vai ter um certo limite, e que esse limite é o que abre a possibilidade da gente, né, poder ter essa inventividade, essa criatividade, né, como você estava colocando. Acho que também pensando um pouco na pergunta do César, né, aí tem uma sutileza boa, né, porque às vezes essa coisa de ter uma plasticidade vira essa lógica da IPA do acúmulo de técnicas, né? Então, na verdade, plasticidade significaria você fazer o máximo de cursos possíveis para ter o máximo de repertório possível e aí você usar esse repertório de acordo, né? E entra numa lógica do capital de acúmulo de saber, né? Que um saber não é um saber inconsciente, é um saber que eu sei, sabido, porque eu fiz o curso, tenho um certificado que eu fiz o curso, e eu vou aplicar essas ferramentas que eu aprendi com o certificado, né, de acordo com a pessoa, né? E acho que essa sutileza, quando você começa falando do saber inconsciente, é o que muda o jogo, né? Não é acúmulo capitalista de cursos, técnicas e certificados, né? É um certo tipo de possibilidade de transitar, de criar, de inovar, dentro, claro, né, de alguns preceitos éticos e teóricos que orientam a gente. E talvez fica em aberto, né, ainda o que é, então, uma formação que possa promover isso, né? O que é a gente se reunir para pensar a formação de um jeito que os próximos que aí estão por vir vão ter a possibilidade de sustentar esse saber inconsciente, ou essa relação de estar abertos à surpresa, estar abertos à invenção durante a condução do tratamento, né? Acho que isso é manter essa questão viva, manter essa questão não sabida ou sem resposta definitiva monolítica, talvez seja um ganho, né? Pelo que a gente conversou aqui. E vamos ver se vai ter outras conversas. Acho que essa questão que você falou do não humano, né? No doutorado eu começo da iatrogenia, mas para falar de robôs terapêuticos, né? Se dá para fazer terapia com a máquina ou não. E justamente a questão do não humano, ela entra bem forte, né? Eu pego casos realmente de pacientes melancólicos que não, né? Eu coloco a questão, dá para fazer cura pela fala com um paciente que não fala, né? Esses que chegam assim muito silenciados ou muito sem conseguir associar livremente. Então essa questão aí do não humano, eu estou totalmente de acordo, né? E como é que a gente inclui então esse lado humano, essa possibilidade do analista que é mais presente, mais ativo, que fala mais,
inventivo, né, como a gente está nomeando, mas dentro desses preceitos que a gente quer sustentar também. Então, são ótimas questões aí que é isso. Fica aí mais espaço para a gente continuar avançando também em outros momentos. Com certeza. Bom, então, se mais alguém tiver alguma consideração, pode falar agora, senão a gente acho que pode encerrar, né? Já está dando mais ou menos 1h30 de encontro. Então é isso aí. Obrigado, Cláudio. Foi uma troca muito rica. Fico lisonjeado que você tenha vindo aqui falar com a gente, né? Vamos conversando mais. É um assunto que não se esgota mesmo, né? É aquela coisa, né? Se você pega um bioniano e um lacaniano, um vai dizer que aquilo não é psicanálise, o que o outro está fazendo não é psicanálise, né? E, na verdade, ambas, eu não teria a coragem de dizer que uma é psicanálise e a outra não. Acho que ambas são, e é justamente no paradoxo que elas se fazem psicanalíticas, e eu acho que estar psicanalítico é poder suportar e usar algo desse paradoxo para produzir algum movimento, né? De preferência, um movimento de amor. Acho que o amor pode ser meio clichê isso, mas ele é muito importante na psicanálise e nas diferenças, né? Quando a gente consegue produzir alguma coisa, é por conta do amor, né? Senão a gente se destrói. Então, eu diria que retomando Freud, para mim a psicanálise é a cura pelo amor e que traz uma série de benefícios potenciais no um a um, né, para cada um. E por isso a gente está discutindo ela não para destruir instituições, pessoas, tendências, né, mas para produzir algum saber reflexivo com isso, né, para que o mundo possa se tornar um lugar um pouco mais habitável, né, de preferência. É isso. Valeu, Daniel, pelo convite de novo. Valeu também, César, e todo mundo aí por terem acompanhado e pelas questões. E fico feliz aqui de ter tido esse laço com vocês, ter um espaço aqui de conversa e podemos continuar conversando. Vou também acompanhar os vídeos de vocês lá no canal e Legal. muito legal de poder ter essa Rendeu. troca. Rendeu. Beleza, pessoal? Pessoal, um grande Valeu. abraço. Até a Até a próxima. próxima, então. Tchau, Tchau, tchau. tchau.